Olá! Seja bem-vindo ao Nekoshi, o blog que podes escolher ler ou ouvir. Hoje vamos fazer uma comparação entre o anime e o mangá de Erdoraiv. Sem spoilers. Não é raro encontrar um mangá com uma má adaptação para anime, mas será Erdoraiv um desses casos? A história de Erdoraiv fala de um órfão que vive com a tia, chamado Koko no Sechuta. Koko no Sechuta é um rapaz perfeitamente normal, exceto pelo facto de ouvir uma voz estranha dentro da sua cabeça. Um dia, uma criatura estranha segue-o até casa e teletransporta-o para uma base da polícia espacial. Burikuren, o chefe do departamento do Sistema Solar, diz-lhe que ele foi escolhido por um computador como possível candidato para se juntar à polícia do espaço. Mas Sonokata Misuzu, uma colega de turma de Chuta, que afinal é uma das subordinadas de Ren, não acha que Chuta esteja à altura do trabalho. Chuta, que inicialmente estava chocado, aceita passar pelo exame de aptidão ao ser convencido pela voz para provar a Misuzu que está errada. Quando o anime foi anunciado, todos estavam com grandes expectativas por ser uma obra de Amano Akira, a mesma autora de Katekyo Hitoma Ribbon. De facto, a história é bastante interessante, só o primeiro arco é que é um pouco mais monótono. No que toca à parte inicial da história, não existe grande diferença entre o anime e o mangá. Mas é importante sublinhar que o anime só contém a parte menos interessante. Admito que quando comecei a ler o mangá, achei que a história iria ser só sobre um rapazinho que anda no espaço armado em polícia e a derrotar monstros com o poder da amizade. Porém, com o fim do primeiro arco, a história deu uma reviravolta impressionante. Aparecem novas personagens, muito interessantes, e as outras começam a desenvolver-se e a amadurecer. Aquilo que inicialmente parecia uma história para criancinhas que não saía do mesmo sítio, passou a ter conteúdo que me deixava agarrada a cada página e ansiosa por saber o que iria acontecer a seguir. Infelizmente, o estúdio que decidiu animar esta obra foi o Pierrot. Mas falando primeiro do mangá. Para além da história, existe um ponto que eu adorei neste mangá, que foi o facto de este ser todo colorido, o que dá uma experiência de leitura diferente daquilo a que estamos habituados quando lemos mangá. Já o anime, bem, como referi anteriormente, foi um grande infortúnio a adaptação ter sido feita pelo estúdio Pierrot. A animação não é nada fluida, o design das personagens ficou horrível e a história inicial, que já era monótona, ficou ainda mais. A componente cômica não foi o suficiente para salvar esta obra. Uma cena linda, como a primeira aparição do Dr. Love, nem teve o mesmo impacto que teve o mangá. Apesar destes pontos negativos, ainda houve outro que me deixou ainda mais desapontada. Após 10 episódios, com o primeiro arco a avançar muito lentamente, o estúdio Pierrot deixou escapar a grande oportunidade que tinham para salvar Erdoraiv. Só com mais 2 episódios para o fim da temporada, podiam ter aproveitado os recursos para iniciar um segundo arco da história. Sim, isto ia fazer com que o final do anime fosse aberto. Porém, prefiro ver um anime interessante que tenha um final aberto do que um em que não acontece nada de interessante do início ao fim. Aliás, um final aberto interessante poderia abrir portas para uma segunda temporada. Contudo, até isso eles decidiram arruinar com a especialidade deles: fillers. As personagens que, na minha opinião, são as mais interessantes, nem apareceram. Personagens como o King e o Madigan. Para nem falar do Glock. É quando estas personagens aparecem que a história começa a ficar interessante. Acho que não faz sentido fazer um anime só para mostrar a parte menos interessante da história. É triste pensar que um estúdio com uma grande história e com animes tão bons tenha chegado a este ponto. Muitos poderão culpar a crise do anime por isto. Eu, pessoalmente, penso que tenha sido só falta de vontade. Grandes estúdios como o Kyoto Animation e o Ufotable conseguem fazer animes de grande qualidade e estão a arranjar soluções para ultrapassar a crise da indústria dos animes. Por isso não há desculpa. Para concluir, eu recomendo vivamente a lerem um mangá. Relativamente ao anime, já não posso dizer o mesmo. E é isso. Não se esqueçam de comentar, deixar o vosso like e de se inscreverem no canal. Mata-nyan!